o nosso momento de reflexão que eu trouxe para vocês hoje está lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, que fala assim, ó, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, o que esse verso está querendo dizer aqui, ó? A fé envolve acreditar em algo que não pode ser visto ou comprovado de forma tangível, mas que é aceito como verdadeiro por meio da confiança em Deus e na sua palavra. E a criação do mundo é um ato poderoso e sobrenatural realizado por Deus, e a fé nos permite aceitar essa verdade, mesmo que a gente não tenha presenciado pessoalmente. O visível não foi feito daquilo que se vê. Então esse trecho ele enfatiza que o mundo físico, o que a gente vê e tangível que nos rodeia, não foi criado a partir de algo que já existia. A criação não surgiu de processos naturais ou de materiais pré-existentes, mas foi resultado do poder de Deus. Então, gente, tudo que a gente vê aqui não existia. Isso tudo foi através do poder de Deus, foi através da palavra de Deus. E lá em Gênesis 1, que é o primeiro capítulo da palavra de Deus e o primeiro verso, a gente encontra a declaração fundamental, né, que eu até trouxe aqui para vocês, que fala assim, ó, deixa eu botar aqui para vocês na tela. Lá em Gênesis 1, que é o primeiro, se você abrir a sua palavra da Bíblia aí, você vai ver, lá no capítulo 1, no verso 1, tá lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Tá falando aqui, Deus criou os céus e a terra, estabelecendo desde o início da Bíblia a verdade da criação divina. E João 1,3 destaca que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A fé não é apenas um complemento teórico, tá, gente? Mas uma força motriz para a nossa vida, que inspira confiança, coragem e adoração constante. Então, portanto, aqui em Hebreus ele destaca essa importância da fé como um meio de compreender a criação divina. Então, assim, ninguém, gente, não tem ciência que explica, não tem nada que explica todas as criações. Muitas vezes as pessoas querem questionar, ou a própria ciência quer questionar, né, toda a criação, mas ninguém consegue realmente questionar a vida, né, o poder de tudo isso. E ali, a única coisa que a gente sabe é que realmente vem de um grande Deus que criou todas as coisas, né? E esse versículo nos convida a confiar em Deus como Criador e a reconhecer a grandeza do seu poder criativo. Então, nós somos filhos de um Deus criador, e para isso ele nos deu poder, nos fez imagem e semelhança dele, né? Então ele fala lá em Gênesis que ele trouxe a gente, né, para a gente governar sobre todas as coisas aqui na Terra. Então a gente tem que entender que nós temos esse DNA do nosso Criador, né? Então a gente precisa entender e sentir na nossa vida, né? Essa liberdade que a gente tem, esse poder que a gente tem nas nossas mãos, para que a gente possa ter mais força, mais coragem e enfrentar o nosso mal, o mal de todo dia, né? Que são os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas incertezas, porque isso não vem de Deus. Deus, ele não te deu um espírito de covardia, ele não te deu um espírito de timidez, de vergonha, de medo, de preocupação. Ele te deu um espírito de força, de coragem, um espírito, né, que forte ali, que persevera, um espírito de fé. E para isso a gente tem que buscar, né, alimentar a nossa fé. Eu costumo falar para as minhas alunas assim: quando a gente está sentindo medo na nossa vida, preocupação, ansiedade, alguma coisa nesse sentido que não vem nada de Deus disso dali, é por sinal de que a gente está se alimentando pouco da fé. E a fé, o alimento do nosso espírito é como se fosse alimentar o nosso corpo. Quando a gente acorda de manhã, a gente não escova, né, faz a nossa higiene, escova os dentes e tudo mais, depois você vai tomar um café, daqui a pouco você vai almoçar, daqui a pouquinho você faz um lanche da tarde, daqui a pouquinho você não faz jantar. Então, isso é para a gente poder fazer o nosso alimento do nosso corpo físico, para manter a gente de pé, para dar energia para a gente. Só que a gente também tem que entender que a gente precisa buscar o alimento espiritual. Então, tem uma frase que eu gosto de compartilhar muito com as minhas alunas, que é: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Então, anota essa mensagem também para você já entender que aqui a gente está sempre alimentando a nossa fé, porque a gente sabe, né? Aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu o ar que a gente respira, aquele que morreu por nós naquela cruz. Então a gente entende que nós somos filhos, nós somos obras de um grande, poderoso, soberano, misericordioso, bondoso Deus na nossa vida. Então a gente consegue ser forte o tempo inteiro, corajoso, a gente consegue perseverar,
porque a gente sabe que Deus faz morada dentro da gente, né, no nosso coração. Então a gente tem que seguir adiante sempre, mesmo diante dos desafios, das tempestades, foram os momentos que mais Deus estava presente. Quando a gente escuta, né, as histórias da palavra de Deus, eram na tempestade que Deus que estava ali presente, né? Então a gente tem que entender isso na nossa vida, que por mais que o momento que você esteja vivendo agora não seja bom, mas entenda que Deus está presente em todos eles e que para você sentir essa presença é porque você tem que buscar, talvez você não está buscando, porque Ele está sempre do seu lado, tá bom? Então essa mensagem que eu quero compartilhar com você, para a gente poder estar sempre lembrando do nosso Criador.